Hoje o vídeo do nosso canal Casa na Arte é super especial porque é o nosso especial de Halloween, em que nós selecionamos 3 contos de terror bem interessantes aí da literatura para apresentar para vocês. Eles são, na verdade, histórias de amor que terminam muito mal. O primeiro conto que eu escolhi é La Vénus d'Ille, ou A Vênus de Ile, escrito por Prosper Mérimée e publicado em 1837. Eu tenho essa história nesta edição, que é uma coletânea que eu já mostrei aqui algumas vezes, que reúne contos fantásticos do século XIX e que foi organizada pelo escritor italiano Italo Calvino. Mérimée nasceu em Paris em 1803 e foi um historiador, arqueólogo e senador, além de escrever histórias. Um de seus contos mais famosos tem por título Carmen, ou Carmen, que vai resultar na famosa ópera de mesmo título de Bizet. Por isso não é à toa que nesse conto, A Vênus de Ile, nós temos uma escavação que acontece na propriedade de uma família numa província na França, onde é descoberta uma estátua de 3 metros de altura, super pesada, toda ela esculpida em cobre, da Vênus, justamente. É uma Vênus maravilhosa, muito exuberante, que chama a atenção, principalmente pelo seu porte e pelos seus olhos, que são brancos e que parecem guardar um super mistério. O proprietário das terras, o Monsieur de Peyrehorade, fica extremamente orgulhoso do seu achado e chama o narrador da história, que é entendido aí de antiguidades e de objetos arqueológicos, para conhecê-la. Só que essa história não acaba nada bem, porque muitos mitos acontecem acerca aí da escultura, né, que é encontrada. Essa Vênus começa a despertar muito medo, muito temor ali nos moradores locais. Ela é considerada um ídolo pagão que traz, na verdade, azar para a região. E o jovem Alphonse, filho ali do proprietário, que está noivo de uma jovem muito rica tanto quanto ele, que estão de casamento marcado, coloca o anel de noivado todo cravejado de diamantes que ele está prestes a entregar à sua noiva na estátua, apenas para que ele ficasse mais confortável para poder participar de uma partida de pela, já que ele era jogador. E o que acontece? Ele nunca mais consegue tirar o anel dela. É como se ele se casasse com essa Vênus, que de tão bela acaba sendo extremamente assustadora. Aliás, esse tema de uma beleza que passa até a incomodar e causar estranhamento, causar um certo medo, é muito comum na literatura romântica e em outros contos fantásticos de terror do mesmo período do século XIX. Alphonse, coitadinho, acaba se casando com essa estátua que causa tanta atração e ao mesmo tempo tanta repulsa, na mesma noite em que ele se casa com a sua noiva, a quem ele tem de entregar outro anel, porque aquele ficou misteriosamente, ele alega, preso na mão. E na noite de núpcias, vejam só o que acontece. Meu Deus, exclamei, o que aconteceu? Aproximei-me da cama e levantei o corpo do pobre rapaz. Já estava duro e frio. Seus dentes trincados e o rosto enegrecido expressavam as mais horrorosas angústias. Sua morte tinha todo jeito de ter sido violenta e sua agonia terrível, porém nenhum rastro de sangue em suas roupas. Abri sua camisa e vi em seu peito uma lívida marca
que se prolongava pelas costelas e costas. Parecia que ele havia sido abraçado por um círculo de ferro. Meu pé bateu em alguma coisa dura no tapete, baixei e vi o anel de brilhantes. E vocês sabiam que esse conto tão assustador de Mérimée virou filme, foi adaptado para o cinema em 1951 e recebeu o título The Black Crown, ou A Coroa Negra. O segundo conto de terror que eu escolhi para essa nossa lista é Berenice, de Edgar Allan Poe, publicado em 1835, mais ou menos no mesmo período do conto anterior. Poe nasceu em Boston em 1809, foi também poeta e crítico estadunidense e escreveu muitos e muitos contos de mistério e de terror, sendo inclusive considerado um autor que inaugura um filão ali da investigação policial e das histórias de detetive e de investigação criminal, inclusive na literatura romântica. Ele faleceu bem jovem, aos 40 anos, de uma causa completamente desconhecida, o que também fica como um mistério aí no ar. Publicou muitos contos que o tornaram conhecido, dentre eles A Orgia da Morte e O Corvo. O conto Berenice causou à época muito escândalo, tendo sido publicado em jornal, e causou muito estranhamento e rebuliço, porque conta uma história também de muito terror e violência, que se passa entre Egeu e Berenice. São primos que desde muito pequenos moram numa mesma mansão. Ele é muito circunspecto, muito introspectivo e isolado, e ela era muito mais vivaz e expansiva. Porém, ela, quando um pouco mais velha, adoece e Egeu decide pedi-la em casamento. Daí sucedem muitas e muitas cenas durante a história, de muito estranhamento também, causado pela aparência física de Berenice, misturada à insanidade desse primo, e ela, depois enferma, passa também a ter essa fisionomia e essa aparência transformada, e ele se sente, vejam só que louco, muito fascinado pelos seus dentes, que são simétricos, belíssimos, muito brancos, enfim, e muito reluzentes. E nesta cena a gente consegue acompanhar também toda a aura aí de mistério e de terror que acontece nessa narrativa do Poe. Deus do céu, seria possível? Seria meu cérebro que variava, ou de fato o dedo da morta estremecera sob a alva mortalha que a envolvia? Aqui nós já temos Berenice morta junto aí de seu primo Egeu. Paralisado de indizível temor, vagarosamente ergui os olhos para o semblante do cadáver. Havia uma faixa cingindo os maxilares, mas não sei como ela se rompera. Os lábios lívidos entreabriam-se numa espécie de sorriso e, em meio à penumbra circundante, novamente resplandeceram diante de mim, com realidade por demais palpável, os dentes alvos, cintilantes, espectrais de Berenice. Afastei-me convulsivamente do leito e, sem pronunciar palavra, precipitei-me como um maníaco para fora daquele aposento de tríplice horror, mistério e morte. E o público estranha demais essa e tantas outras narrativas que causam aí muita polêmica e que são de Poe. Nesta minha edição, tá aí contemplado, né, esse conto, que é uma edição que reúne muitas e muitas outras histórias dele, vale a pena que vocês acompanhem. Até porque também ela é ilustrada, olha só, por Harry Clarke e recebe um prefácio
do poeta francês Charles Baudelaire. Trago também para vocês a curiosidade de dizer que esse conto de Edgar Allan Poe e outros 4 foram adaptados para uma série de televisão aqui no Brasil pela Fox em 2013, uma minissérie com 5 episódios dirigida por Fernando Meirelles. E o terceiro conto que eu escolhi, que também traz uma história de amor, de terror, que não termina bem e que tem uma aura tão assim do inesperado, do imprevisível, do louco e de algo que foge completamente à sanidade, à nossa lógica. E a lógica do nosso cotidiano é o conto La Pesada Valija de Benavides, ou A Pesada Mala de Benavides, da escritora argentina Samantha Schweblin, que foi publicado em 2009. Esse é bem mais recente. É um conto que faz parte de uma antologia que tem por título Os Pássaros na Boca. Aliás, esse conto, Os Pássaros na Boca, é outro conto incrível que vale a pena que vocês conheçam. Nesta minha edição da Fósforo, eu tenho 2 livros da Samantha aqui. Pássaros na Boca e também 7 Casas Vazias. Samantha nasceu em Buenos Aires em 1978, mas desde 2012 mora em Berlim. O seu primeiro romance, o romance de estreia, Distância de Resgate, já foi adaptado para o cinema e ela já recebeu prêmios aí importantes, né, da literatura em língua espanhola pelos seus trabalhos. E além dos romances, ela também, claro, escreve e publica muitos contos, em especial estes, né, do gênero fantástico, que eu particularmente aprecio. No conto que eu escolhi, Benavides, um homem casado, também é um assassino. Vejam só, ele decide matar a sua mulher e escondê-la dentro de uma mala, a tal mala mencionada aí no título da história. Ele não sabe o que fazer. Fica naquele misto de culpa, de arrependimento, de saudade da mulher, enfim. E eu acho toma uma decisão super coerente. Vai com a mala até o consultório do seu psiquiatra, o Dr. Corrales, para mostrar, afinal de contas, o que ele fez e pedir que o médico, na verdade, lhe ajude a se livrar da mala, do corpo, enfim. E o aspecto mais insólito e mais estranho que vai acontecer aqui nesse conto é justamente na cena em que Benavides tenta a todo custo, depois de muitas, conversas e hesitações e falas ali entrecortadas, explicar para o Corrales o que efetivamente aconteceu e o porquê daquela mala ali. O psiquiatra ainda não suspeitava de tudo que teria acontecido, achava que na verdade a menção à morte da esposa era uma morte simbólica, mas o corpo está ali, picotado e dentro da bendita mala. Benavides permanece no lugar. Talvez pense que este seja o fim, ou talvez não pense nada, mas afinal obedece e vai até a mala. Ao abri-la, esquece por um momento de Corrales, sua mulher dobrada como um feto, a cabeça torcida para dentro, os joelhos e os cotovelos encaixados com esforço dentro da rígida estrutura forrada em couro e a gordura que ocupa os espaços vazios. Que coisa a saudade, diz a si mesmo Benavides, tantos anos e ver você assim. Fios de sangue que escorrem da mala para os lados começam a manchar o piso. A voz de Corrales o devolve à realidade. Benavides! E na voz alquebrada se vislumbra a angústia do médico. Benavides! Corrales a passos lentos aproxima-se da mala sem afastar os olhos de seu conteúdo. Os olhos cheios de lágrimas se voltam afinal para Benavides.
maravilhoso, conclui. E vocês, pessoal, quem não conhece a história, claro, não fazem a menor ideia do que acontece depois disso. Ele fica tão encantado com a cena da violência, do sangue, da morte, do corpo esquartejado dentro da mala. Vejam só que loucura, que coisa macabra, que ele vai propor a um amigo que é marchand de arte, entendido aí do assunto, de fazerem uma belíssima exposição. E a mala e o corpo serão uma obra de arte a ser apreciada por um público num evento que vai ser organizado por eles. Eles não querem nem saber do marido arrependido, dele confessando crime, se ele é culpado ou não é, se é um feminicídio ou não é, eles não estão nem aí. Eles estão extasiados com a beleza da violência e intitulam essa obra, entre aspas, A Violência, e tentam significá-la dentro de um contexto que é um contexto de morte e violência como espetáculo. E esse conto que eu escolhi, que é o terceiro da nossa lista, do top 3, na verdade também foi adaptado e virou filme dirigido pela argentina Laura Cassapé, que tem por título também La Valija de Benavides e que foi lançado em 2016. Os 3 contos são 3 histórias de amor com um final extremamente infeliz, trágico e cheio de horror, de espanto, de deixar qualquer um de pelos e cabelos em pé. E os 3 tiveram adaptações para o audiovisual. Vejam só que curioso. E eu tô mais do que curiosa para saber qual das 3 histórias que eu escolhi vocês preferem, qual chamou mais atenção, qual vocês acharam que é a história mais interessante, tá? Me digam aí nos comentários e nós nos encontramos sem falta na próxima semana para o nosso próximo vídeo aqui da Casa na Arte. Até lá!